Muito bem, estamos na lição de número 2 com o título As Promessas de Deus para Israel. Essa lição é muito importante, faremos agora o resumo. Por quê? Porque há igrejas que não creem que Deus tem mais algum projeto para com Israel. Nós entendemos que Deus ainda tem projetos para com Israel. Tanto é que nós vamos ver no Antigo Testamento Isaías dizendo, poder-se-ia fazer uma nação em um dia? Depois ele próprio responde, né, o Senhor dizendo a ele respondendo, dizendo assim, eu farei. Ou seja, em 1948 Israel volta a ser nação através de uma reunião da ONU, ou seja, um dia volta a ser nação. Israel está ali de volta à sua terra original e ali Deus já guardou essa nação de diversas guerras, em diversos conflitos, e Israel permanece de pé. Então nós cremos dessa forma e vamos mostrar aqui, como nós falamos na lição anterior, existem promessas que são condicionais, depende de algo que o homem faça para que aquela promessa se cumpra, e há promessas incondicionais, ou seja, o homem agindo ou não agindo, essas promessas vão se cumprir. Exemplo de promessa de Deus que é incondicional, ou seja, de Jesus, ele vai arrebatar a igreja, esteja o homem preparado ou não, esteja a igreja orando ou não, esteja a pessoa firme ou não. Então quando Jesus arrebatar a igreja, muitos vão estar trabalhando, outros vão estar construindo casa, outros vão estar vendendo casa, uns vão estar namorando, outros vão estar noivo, outros vão estar recém-casados. Então nós temos que tomar mais cuidado. Por quê? Porque o arrebatamento acontecerá, porque é uma promessa de Deus incondicional, ou seja, não precisa haver nenhuma contrapartida. Então nós temos que tomar este cuidado. Por quê? Porque quando há uma promessa condicional, né, que ela depende do homem, então é como se houvesse uma contrapartida. Se você fizer isso, eu farei aquilo. Mas há promessa que ela é incondicional, ou seja, Deus prometeu e ele vai cumprir. O nosso textual está em Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa feita a Abraão se cumpriu com o nascimento de Jesus. Jesus abençoa todas as famílias da terra. Eu costumo dizer que não há família perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. Verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa para o remanescente. Então a Bíblia fala muito do remanescente. Lembram quando o profeta Elias, né, foi clamar ao Senhor dizendo, só fiquei eu. Deus falou, ainda tem 7.000 joelhos, ou seja, o remanescente. Deus sempre terá um remanescente. Deus sempre terá alguém que estará buscando a sua presença, que estará orando, que estará crendo, que nós possamos fazer parte desse remanescente, no caso das pessoas que buscam, que creem e que permanecem. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5, é a nossa leitura bíblica em classe. Agora nós vamos para a nossa introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar através de Abraão uma grande nação. Quando Deus chama Abraão tem 75 anos, né? E disse a ele, far-te-ei uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas de Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel, nós vamos ver, né, que muitas dessas promessas de Deus para Israel, elas são irrevogáveis, ou seja, elas são incondicionais. Deus vai cumprir, são promessas irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Davi, e confirmadas, né, com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo nasce e nós cristãos cremos no Messias, no Senhor Jesus Cristo, é para nós crermos ainda mais que está vivo, né? Está viva a promessa de Deus para com Israel. Por quê? Porque Jesus nasceu e olha, este foi vamos dizer assim, o maior advento, como disse um grande evangelista, dizendo o seguinte, o maior feito da terra não é o homem pisar na lua, mas o próprio Deus pisar na terra, porque ele diz a Bíblia que o verbo encarnou, né? Diz que a palavra encarnou, tornou-se carne, nasceu da jovem Maria e morreu
morreu por cada um de nós. Na primeira parte aqui, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Número 1, far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações. Então, Israel seria uma nação diferente, ou seja, ela seria o modelo. Então, aquilo que Israel foi no Antigo Testamento, a igreja, ela tem o objetivo de ser hoje. Então, Israel era o modelo para as nações e a igreja deve ser o modelo para as pessoas. Por isso, você que crê no Senhor Jesus Cristo, você deve estar sempre levando o seu comportamento, os seus pensamentos cativos diante de Deus, para que a gente possa atrair as pessoas e não dar mau testemunho, como temos hoje, tantas pessoas dando mau testemunho, pastores com mau testemunho, e isso faz com que as pessoas pensem assim: ah, mas estar na igreja é pior, e nunca será pior. Por quê? Porque nós vamos ver que quando Deus salva o povo lá na época de Noé, dentro da arca tinha coisas, dentro da arca não era um lugar agradável, porque tinha ali vários animais, tinha ali algumas sujeiras, tinha que ser limpas, né? Então não era, mas só que fora da arca era pior. Então dentro da igreja hoje, o sistema religioso, a gente vê algumas coisas ali que desagradam, mas só que estar fora da presença de Deus é muito pior. Que nós precisamos fazer? Precisamos ser exemplo, precisamos então nos comprometer verdadeiramente com a palavra. Então, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos, sua esposa, cerca de 10 anos mais nova do que ele, ela era estéril, e Deus chama um casal nessa idade e diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é fé. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Na item 2 aqui: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Então, Abraão, a bênção material que viria sobre a vida de Abraão, então essa bênção material deveria ser carregada de um testemunho espiritual. Diz assim: tu serás uma bênção. E hoje as pessoas estão colocando o material na frente do espiritual. E quando você vê alguém, né, tem igreja por aí que mede a pessoa pelo material, e às vezes ela tem um material, mas ela não é uma bênção. E Jesus Cristo falou para Abraão: tu serás uma bênção. As pessoas que estavam ao redor de Abraão, eles sabiam que o Deus de Abraão era um Deus de coisas grandes e maravilhosas, de feitos maravilhosos. Nenhuma nação teria dúvida de que Deus faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Diz a história que os pais de Abraão, que o seu pai era um fazedor de ídolos, ele fazia ídolos. Imagina Abraão fazendo aqueles ídolos, e quem sabe lá na mente de Abraão ele já se questionava, ele fazendo o ídolo, dizia: estou fazendo esse ídolo, daqui a pouco ele quebra aqui, eu tenho que refazer ele, e como que ele pode ajudar alguém? Não pode ajudar ninguém. Quem pode é somente o Deus Todo-Poderoso, como disse o apóstolo Pedro, né? O nosso Deus é o invisível, mas real. No item 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência. Olha só, né? Nós estamos vivendo hoje o tempo dos influenciadores digitais. Então, Abraão seria uma influência para que os que se relacionavam com ele. Então, Abraão seria uma referência para com as pessoas. Olha só, eu quero encontrar Deus, o que eu faço? Ali tem uma referência, ali tem uma influência. Abraão é uma influência. Então, todo crente hoje, ele deveria ser uma influência positiva para que as pessoas buscassem a Deus. Será que nós estamos sendo essa influência? Será que nós estamos influenciando as pessoas a buscar a Deus? Ou nós estamos sendo influenciados, né, por estas pessoas, pelo mundo? Então a Bíblia, ela nos dá então ela dá esse alerta a nós, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria os que amaldiçoassem. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Então você vê que até hoje, né? Até hoje, a maior religião hoje, três maiores vêm de Abraão, que são o judaísmo, islamismo, que os islâmicos vêm, né, são descendentes de Ismael, da filha da filha da escrava Agar, e os cristãos. Então todos nós temos o nosso pai na fé,
Abraão, ele é o referencial dessas três religiões. Nós chamamos de monoteísmo. Então são as religiões mundiais monoteístas que creem em apenas um Deus. Então a Bíblia diz assim em Números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Essa promessa, ela é irrevogável, ela permanece de pé. No item 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecias da Escritura, né, referente ao Senhor Jesus Cristo. Então, lá em Gênesis 3:15, ali é a primeira referência. Olha, da barriga da mulher vai nascer um que vai te pisar e esmagar a cabeça. Então, Satanás pensou: opa, peraí, vai nascer alguém que vai me vencer. E nasceu este alguém, o Senhor Jesus Cristo. E também essa promessa foi feita a Abraão: olha, de você, Abraão, vai nascer alguém, esse alguém vai abençoar todas as famílias da terra. Eu costumo dizer que nenhuma família é perfeita. Você olha para a Bíblia, você vai ver quantas imperfeições, quantas dificuldades em famílias. Você vai ver a família de Davi, quanta desordem naquela família, mas todas são abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Todas têm direito, né, de serem salvos, de serem abençoados, de buscar a graça, de buscar a presença de Deus. Então, através de Abraão, através do descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Parte 2 da nossa lição. Outras promessas a Israel. No item 1, a promessa de um filho a Abraão. Então, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e a sua mulher, 10 anos mais nova do que ele, era estéril. Então, imagina, quando Deus chama ele, tem 75, Sara tem cerca de 65. Então ali ele já era estéril. E o Abraão, então, ele ficou com algumas dúvidas. Por mais que ele é o nosso pai na fé, por mais que ele tinha fé, então certa feita ele pergunta para Deus, ele diz assim, ele diz para Deus: olha, porque naquela época tinha esse costume, de alguém que nascesse na casa, que eles tinham vários servos, e alguém ali que era muito da confiança dele, que era o seu mordomo, o Eliezer, ele perguntou para Deus se o Eliezer seria o seu descendente. E Deus falou: não, vai ser gerado de ti, Abraão. Então Abraão ficava sempre com aquele pensamento, crendo, mas o tempo foi passando, né? E o tempo ia passando. Então Deus, ele tem um modo de trabalhar aonde ele supera as expectativas humanas, que a nossa expectativa é que Deus trabalhe da seguinte forma, de tal forma, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós sabemos, nós queremos que Deus faça da maneira que nós sabemos, mas Deus faz da maneira que Ele quer, para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado. No item 2 aqui da segunda parte, a promessa de um filho, a Isaac. Então Deus fez essa promessa lá a Abraão com 100 anos, né? Com 100 anos é que nasce o filho da promessa. Nós sabemos que antes disso ele teve o filho com a escrava, que trouxe só tormento para Abraão, porque ele se chamou Ismael, e hoje são os descendentes, são os muçulmanos, né? Descendentes, os ismaelitas. Então só trouxe prejuízo, mas quando Sara tem cerca de 90 anos e Abraão 100 anos, Deus renova a promessa, e Abraão então tem esse filho que é chamado filho da promessa, que é o filho da promessa, que é chamado Isaac. O nome dele significa riso. Agora, no item 2, a promessa de um filho a Isaac. Deus não esqueceu de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Então agora, Abraão, depois que Sara morre, então ele tem o filho com Agar, que é o Ismael. Ele tem agora o filho da promessa com Sara, que é Isaac. Depois que Sara morre, ele casa-se novamente com uma mulher chamada Quetura, depois dos seus 100 anos de idade, né? E ele tem ainda mais 6 filhos, viu? Então ele ainda tem mais 6 filhos. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu mordomo, seu servo. E este foi a Mesopotâmia, e lá na direção, direcionado por Deus, ele traz para Isaac, ele traz uma esposa. Então Deus direcionou quem seria essa moça, e ele traz Rebeca. E Rebeca também,
teve alguma dificuldade para engravidar, mas depois ela tem na sua barriga ali, ela tem gêmeos e ela também sente na sua barriga ali que há algum incômodo ali entre aqueles dois meninos ali, porque ela não sabia ainda que eram gêmeos, e Deus então fala com ela que são dois e que eles estão desde o ventre ali a pelejar, né? E que o menor e que o maior, ou seja, o que nasceria primeiro ia ser servo do que nasceria segundo. O maior vai servir o menor será maior do que o maior. Então, Sara já tinha isso na sua mente. Então, quando nasce Esaú primeiro, depois nasce Jacó, então Sara sabia que a promessa estava sobre Jacó. Anos mais tarde, o Esaú, ele era muito desleixado com as coisas de Deus. Então, ele vende a sua primogenitura a troca de um prato de lentilha. Ou seja, ele não estava nem aí com isso. E a promessa, então, Deus já de antemão já sabia, né? Porque Deus sabe todas as coisas, que Jacó seria esse que levaria o seu nome adiante. Então a promessa no item 2, agora nós vamos para o item 3 agora. No item 3, a promessa renovada. Agora a promessa renovada. Agora Deus vai renovar essa promessa. O Senhor agora falou com Jacó. Então a Rebeca tem os gêmeos. A bênção fica sobre Jacó, né? Porque Esaú era muito desleixado. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, porque alguém pensa o seguinte, alguém pensa que quando Jacó falou com seu irmão, Jacó era muito inteligente, né? O seu irmão chegou cansado da caça, não pegou nada, e Jacó estava ali com um prato gostoso de comida. O irmão dele falou, me dá um pouco aí, irmão. Ele falou assim, olha, você troca pela sua primogenitura? Esaú não estava nem com isso. Ele falou, não, eu troco. Naquele momento, não foi naquele momento que Jacó ganhou a primogenitura, não foi naquele momento. Mas foi naquele momento que Esaú perdeu. Por quê? Que desdeixou das coisas de Deus, deixou as coisas de Deus desleixadas. Porque você não compra as coisas de Deus por um prato de lentilha, mas você perde por um prato de lentilha. Então Jacó conquistou através depois de muito sofrimento e Deus trabalhando verdadeiramente no coração dele. Mas ele tinha amor pelas coisas de Deus. Então Esaú perdeu, orientado por seu pai Jacó, orientado pelo seu pai, Jacó foi para a casa de Labão, que era o seu parente, aonde ali ele se casou com Raquel. E Raquel era estéril, mas só que o seu sogro Labão, muito inteligente, né? Vamos dizer assim, com inteligência assim, sempre para levar as coisas para o lado dele, para ganho dele, ele fez com que Jacó casasse primeiro com Leia, para que de uma semana depois Jacó casasse com Raquel, que ele tinha escolhido. Mas Leia foi uma excelente esposa para Jacó, então ele teve 6 filhos com ela. Mais tarde Deus abriu a madre a Raquel, né? Que ela concebeu 2 filhos também. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. E com Zilpa, serva de Leia, ele teve mais 2 filhos. Então, fazendo o total de 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. E também Jacó teve uma filha com Leia, teve uma filha chamada Diná. Pode ser que Jacó teve outras filhas? Pode ser, porque a Diná, nós só descobrimos que ele teve a Diná, porque houve um episódio ali muito triste, né, envolvendo essa moça, e nós descobrimos então que ele teve essa filha Diná. Mas os filhos homens são 12 e são as 12 tribos de Israel. E o nome de Jacó foi mudado para Israel. Quando ele vai ter um encontro com seu irmão, Deus realmente ali confirma a bênção sobre a vida dele. Então não chamará mais Jacó, mas Israel. Depois que ele tem esse encontro com Deus, ele passa o vale de Jaboque, ele vai agora mancando, porque o Senhor tocou-lhe na sua coxa, ele se inclina para o seu irmão 7 vezes, se humilha para o seu irmão, ou seja, ali está a vitória. A vitória não está em ser grande, ser maior, em ser melhor que alguém, mas está em se humilhar, pedir perdão e reconhecer que só Deus pode dar a vitória a cada um. Amém? No item 4 aqui, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de um filho de Davi. Vocês lembram aquele cego, né, gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele gritava isso, ele reconhecia que Jesus era o Messias e que ele era o descendente de Davi. É a mesma coisa ele dizer, então, eu reconheço que tu veio para salvar a humanidade. E o nome do Senhor Jesus também, Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Então o Senhor Jesus Cristo, ele nasce debaixo dessas promessas, ele nasce cumprindo todas as profecias, inclusive até no seu último instante, naquela cruz do Calvário, tudo quanto estava escrito a respeito dele se cumpriu. E ele próprio um dia disse, né, o Filho do Homem vai conforme tudo aquilo que está escrito ao seu respeito. Na parte 3, a promessa de salvação para Israel. A queda de Israel, o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Então a Bíblia é bem clara em dizer, né, que Israel falhou. Diz assim, ó, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios. Então Jerusalém, durante esses 2000 anos de cristianismo, ela foi pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completam, ou seja, até que os tempos dos gentios se completam. Então Israel já voltou lá, os gentios ainda continuam pisando lá, né? Então daqui a pouco Jesus vai arrebatar a igreja, vai tratar com Israel e vai estabelecer o reino milenial, e o próprio Jesus estará reinando aqui nesta terra. Jesus virá reinar nesta terra. Tem pessoas que dizem assim, se Jesus voltasse aqui, matariam ele novamente. Não, ele vai voltar e ninguém vai pôr a mão nele. Por quê? Porque ele veio e se entregou por nós. Agora ele vem vitorioso e estabelece o reino milenial. Então, essas promessas, né? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 ao 11 da Epístola de Romanos, ele trata desse assunto, dessas questões, e ele fica triste por saber que Israel não reconhece Jesus como seu Salvador. Então, de fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque não reconhece, né, o Senhor Jesus Cristo como o Messias. Apesar que hoje em Jerusalém existem, né, os judeus messiânicos, então hoje muitos judeus já estão voltando ao Senhor Jesus Cristo, mas isso só será pleno no dia que Jesus vier visivelmente sobre o Monte das Oliveiras, socorrendo Israel na batalha do Armagedon, onde as nações estarão contra Israel. No item 2 aqui, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos gentios que não conhecem ou reconhecem a Cristo. Sim, os judeus que não reconhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, porque o Senhor Jesus Cristo é o descendente direto deles, né? Segundo a carne. Então isso aí deixava Paulo muito triste. Mas só que Paulo também não cria assim, até que Deus trabalhou no coração dele, ou seja, Deus está trabalhando no coração também dos judeus. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso também da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para que os nossos irmãos judeus também se convertam a Cristo. No item 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais é a adoção. Veja bem, olha, de Israel, dos quais é a adoção de filhos. Então, através de Israel, né, nós estamos conhecendo o nosso Deus para nos tornar filhos deste Deus. Então, é a glória, ou seja, eles nos ensinaram a glorificar o nome de Deus. Os concertos, Deus fez concertos, e o concerto chegou àquele povo, chegou a Abraão, chegou a Davi. E a lei vem através de Israel, vem através de Moisés. E o culto, ali tem as regras para o culto, nos ensinando a cultuar o Senhor. E as promessas foram feitas. Então, a promessa maior a Abraão, cumprida no Senhor Jesus Cristo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Ou seja, Cristo é Deus bendito eternamente. Então Paulo que está confirmando também que Cristo é o quê? Deus bendito eternamente. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade, pois a Bíblia assegura que Israel será salvo. Então a Bíblia deixa claro que Israel será salvo. Agora, todo Israel? Não será todo Israel, mas diz assim, ó, e sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E depois vem complementando. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, quer dizer, são milhares de descendentes, o remanescente é que será salvo, ou seja, não serão todos, mas o remanescente. Deus sempre tem um remanescente. E o libertador, Romanos 11 e 26, o libertador virá de Sião. Então assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então Jesus salvará a Israel, virá socorrer Israel no final da grande tribulação, que é na batalha do Armagedon. Conclusão, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte, terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em
glória e implantar o seu glorioso reino milenial. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor, que diz lá em Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus opera e ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, amém? Vamos para nossas perguntas. Quantos anos tinha Abraão quando Deus disse que ele seria uma grande nação? Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos e Deus então diz para ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Pergunta 2, que promessas Deus fez a Abraão acerca de outros povos? Abraão diz assim, a bênção material deveria carregar o testemunho espiritual, diz assim, tu serás uma bênção, e nenhuma nação teria dúvida de que Deus estaria com Abraão, como até hoje nós não temos dúvida que Deus está realmente, né, com a descendência de Abraão, tanto a descendência segundo a carne que é Israel, como a descendência segundo a fé que somos nós, que diz a Bíblia que Abraão nosso pai na fé. Pergunta 3, qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? A história dos hebreus, né, comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Então o próprio Deus confirma a Jacó. Então Deus fala, né? Olha, a promessa que eu fiz a Abraão está de pé. E depois que os patriarcas partem para a eternidade, o próprio Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, estão vivas, né, a memória desse povo. Depois, na própria Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, estão vivos, porque a pessoa parte para a eternidade, permanece. A importância de Abraão é tão grande que os israelitas, né, os judeus sempre creram que aquele que morre salvo vai estar onde? No seio de Abraão. Olha a importância de Abraão. Pergunta 4, por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Esaú perdeu o direito de primogenitura porque ele trocou por um prato de comida, ele desprezou as coisas de Deus. Pergunta 5, o que o Romanos 9 demonstra? Romanos 9 demonstra a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus por não reconhecerem a Cristo. Então nós vamos continuar durante todo esse trimestre falando sobre as promessas de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.